Quando você está diante de algum desafio, para onde você olha? Em que você se fundamenta para enfrentar esse desafio? Nós vamos começar uma nova série de mensagens em um livro que nos ensina que para avançarmos com sucesso nos desafios da vida, precisamos caminhar em cima dos alicerces que Deus nos dá. É o livro de Josué. Os irmãos podem ainda abrir a Bíblia. Esse é um livro muito importante, onde vemos a história da trajetória dos israelitas a caminho da terra prometida. Nós sabemos que Israel sai do Egito, onde eram escravos, e começa uma peregrinação rumo à terra que o Senhor prometera a seus pais. Nós temos aqui que o Senhor prometera aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Então, guiados por Deus, Deus usando Moisés na liderança e Arão como seu auxiliar, eles caminham pelo deserto, cerca de 40 anos, e passaram por uma série de situações desafiadoras, mostrando em muitas vezes o coração ingrato do povo, que queriam se rebelar contra Deus, principalmente quando iam contra a liderança que o próprio Deus instituiu, Moisés, e até cogitando voltar para a escravidão no Egito, muitas vezes. O certo é que eles viram também muitos milagres. Viram o sustento do Senhor e era um cumprimento da promessa a Abraão, Isaque e Jacó. E quando a gente olha esses milagres, não tem outro termo a não ser majestoso, incrível, esplêndido, quando a gente olha o nosso Deus. Todas essas coisas que o Senhor fez. Mas às vezes, nada disso parecia ser suficiente para eles. Isso nos mostra que não há milagres que sobrevivam na memória de pessoas que possuem corações ingratos. Essa trajetória serve para nos alertar que pessoas que são movidas por um coração orgulhoso, que se acha autossuficiente, não irão usufruir da alegria e da paz que é ter contentamento no Senhor e no seu agir. O povo presenciou, na verdade, mais que isso, o povo foi alvo dos milagres de Deus, mas sempre queriam mais, e esse querer mais os faziam desprezar os antigos feitos do Senhor, e ser um povo marcado não por ações de graça, mas por murmuração. Deuteronômio nos mostra os discursos de Deus por meio de Moisés ao povo que iria entrar na terra, que era esse povo que Josué guiaria para possuir Canaã. O tempo todo vemos um chamado para não se esquecer dos feitos de Deus. Um tempo todo temos um chamado para viverem com gratidão, para guardarem no coração as palavras desse Deus, porque gratidão é demonstração que estamos vivendo na dependência do Senhor. Mas Moisés morre antes de entrar na terra. Deuteronômio termina com a morte de Moisés. E ele não conduzirá o povo na posse da terra prometida. Como o povo lidaria com isso? Como lidar com esse peso enorme que cairia sobre o novo líder que Deus levantaria para substituir o que para muitos até hoje foi o maior profeta que Israel teve? Moisés. Muitas vezes na nossa vida, quando estamos diante de um ambiente novo, algum curso novo, relacionamento novo, passamos por mudanças que nos colocam em situações ainda não vividas, e isso surge um peso, surge uma dúvida de como enfrentar o futuro, de como viver aquela realidade da maneira certa, da maneira que é coerente com o caráter de Deus. Josué foi chamado por Deus para uma missão, e ele, que era liderado por Moisés, agora se viu na realidade de ser o líder do povo. Como Josué deveria agir? O que ele deveria esperar?
Vamos ler? Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9. A palavra do Senhor diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Em uma primeira leitura, pode vir de cara uma vontade de comparar o antigo líder com o novo líder. Fazer uma comparação entre Moisés e Josué. De certa forma, o texto nos chama a uma certa comparação. Ele começa falando depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, que é servidor de Moisés, ou auxiliar de Moisés. Aliás, nós somos assim. Nós comparamos coisas, comparamos pessoas, nós nos comparamos com os outros. E quando falamos sobre enfrentar a realidade, algo que mexe muito com a gente é viver sempre por meio de comparação. Isso é um desafio, porque de certa forma, nós somos chamados a imitarmos aqueles que andam segundo Cristo. Mas o que devemos lembrar é que a imitação não é viver igual à vida do outro. Como se fizesse Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola da vida alheia. No trabalho, nos relacionamentos, na espiritualidade, muitos dizem, quero ser como tal pessoa. E isso é válido. Olharmos para uma pessoa e querermos ser igual no sentido de imitar a destreza, a piedade da pessoa. Mas às vezes está implícito nesse querer ser igual, o só dá certo se for do jeito que a outra faz. Falar igual, se vestir igual, comprar as mesmas coisas, comer as mesmas coisas, fazer os mesmos gestos, os mesmos rituais. Nosso chamado não é para nos apropriarmos da vida alheia. A imitação é do coração de Cristo, daquilo que motiva, da mentalidade, do modo de pensar. E nós vivemos essa mentalidade, esse modo de pensar aplicado à nossa vida, à nossa realidade. Josué tinha que enfrentar a situação mais difícil, mas também a mais promissora que aconteceu na sua vida. Ao olhar para a história de Israel, podemos ver que tudo o que aconteceu até agora foi como um grande preparo para entrarem na terra prometida. Sempre na liderança de Moisés. Mas na hora H, cai sobre Josué. É como se tivesse acabado os ensaios e chegar o tempo da apresentação. E aí, o diretor morre no tempo da apresentação, o vice-diretor tem que assumir na hora do vamos ver. Josué poderia pensar, como vou dirigir o povo? Como vou dirigir algo que estava na expectativa de Moisés dirigir? Mas, olhando para a Bíblia, nós sabemos que Josué teve uma vida de aprendizado. Não foi do nada. Tudo que o povo passou, todas as dificuldades serviram para treinar Josué para quando Deus o chamasse a assumir o seu serviço.
Nós precisamos ter essa perspectiva em nossa vida. Aquilo que Deus coloca diante de nós não é apenas um modo de aperfeiçoamento, mas também uma oportunidade de colocar em prática o que Ele já nos ensinou em vida. Josué tinha uma situação difícil, tinha a sombra de Moisés, mas também tinha o chamado de Deus. Nós precisamos encarar Josué como alguém que teve uma oportunidade de crescimento, de aprendizado na vida, que o preparou para o serviço que Deus colocara diante dele. E novamente é isso que precisamos para a nossa vida. Com os nossos momentos desafiadores ou favoráveis, com os nossos erros, acertos, temos oportunidade de colocar em prática o que aprendemos. Lembrando que também essas oportunidades é o Senhor, é Deus nos capacitando. Ou seja, onde estivermos e o que temos para fazer, o desafio é avançar, prosseguir com o coração de Cristo, porque Ele nos capacitou, tem nos capacitado e sempre nos capacitará para cumprirmos nossa missão. Mesmo se aparecer, e que vai aparecer, algum desafio para nós. Então, olhando para o texto de Josué, a pergunta que devemos responder é: o que deve nos mover para enfrentarmos as situações da vida? O que deve ser fundamento para nós, para que a gente viva esses desafios que nós teremos no nosso caminho? Primeiro, o chamado geral para o povo de Deus. Ele diz aí no versículo 2: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É praticamente levante-se e siga. Avante. Bora, levanta e vai em frente. Deus sempre trabalha com a disposição do seu povo. O quanto estamos dispostos a sermos usados por Deus. Ele fala para Josué: levante-se, se disponha e siga. Faça o que eu tenho para você. Nós temos, por exemplo, em Mateus 28, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ide, dispõe-te, vão, levante-se e siga. Nós também temos em Efésios, Paulo falando sobre que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se tornará conhecida. E é por isso que ele trabalha, é por isso que ele está no ministério. Dispõe-te, prossiga. Nosso chamado é para servir. É um chamado para estar sempre disposto. Por quê? Porque o serviço não para. O serviço não cessa. Nós podemos estar parados. Não é algo bom, mas nós podemos estar não servindo. Mas o serviço não para. O serviço sempre continua. Mas esse chamado geral também não envolve apenas a disposição do seu povo, mas sempre envolverá o cumprimento de uma promessa de Deus. Ele diz no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Meus irmãos, as certezas fazem diferença no nosso processo. As certezas fazem diferença na nossa caminhada, no nosso cumprimento. Ele diz: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eles já tinham entrado na terra? Não. Mas já era certo. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Ele já tinha pisado? Já tinha dado? Não. Mas já era certo. E ele ainda diz: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. É como se Deus falasse: é tão sério que estou lhe prometendo. A minha promessa tem tanto fundamento, Josué,
que vou lhe dar até os limites geográficos dessa terra. E é interessante porque de onde estavam antes de atravessar o rio e passar para o outro lado e chegar à terra, dava para ver os limites da terra mesmo. E ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Ninguém te poderá resistir. As certezas fazem diferença na nossa caminhada, naquilo que temos para cumprir. Porque nosso Deus não falha e não falhará. Homens são presos, homens podem ser mortos, homens desistem, mas a missão nunca será detida, jamais. Ao mesmo tempo que as certezas fazem diferença nesse processo, nesse chamado, também esse chamado sempre envolverá pessoas. Ele diz, como prometi a Moisés, e agora prometo a você. É interessante como o livro de Josué vai trazer alguns paralelos entre o que Deus fez com Moisés e está fazendo com Josué, exatamente para mostrar que o Deus que estava com Moisés também estava com Josué. Tanto que essa travessia é uma forma de lembrança do povo. Eles atravessaram o mar Vermelho com Moisés e agora vão atravessar o Rio Jordão. Traz na hora a memória daquilo que Deus fez. Deus está conosco. E Ele fala isso também para a gente. Como Ele fez com os profetas, como Ele fez com os apóstolos, e agora, como Ele faz com a igreja. Você e eu. Deus está conosco. O que Ele prometeu está sendo cumprido. Temos a certeza de que se cumprirá. Então, meus irmãos, sempre é Deus agindo por meio do seu povo. Sempre é Deus agindo por meio dos seus. Olha o versículo 6 de Filipenses 1 que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem está completando a obra? Deus. Estou plenamente certo, não há uma sombra de dúvida na cabeça do apóstolo Paulo, no coração de Paulo. Porque o processo é de Deus. Ele diz, lá no capítulo 2, versículo 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então não devemos desprezar o serviço e as pessoas que servem, porque é Deus agindo por meio delas. Mas também não devemos fazer o extremo, outro extremo. Não devemos idolatrar o serviço, nem as pessoas, pelo mesmo motivo, porque é Deus agindo por meio delas. Deus está fazendo sua obra e nós somos cooperadores dele. É isso que ele mostra para Josué. Moisés era um cooperador, um servo. Você também é. E eu estou prometendo o que prometi para ele. O que deve nos mover para enfrentarmos as situações da vida? Primeiramente, o chamado geral para o povo. Nós temos um chamado como igreja. Nós temos o chamado de seguir segundo o propósito de Deus. Como Josué teve o seu chamado aqui, junto ao povo. Mas também a certeza da presença de Deus. É o segundo ponto. No versículo 5, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a parte mais significativa do texto. É o pico discursivo aqui, narrativo daqui. Meus irmãos, a segurança da parte de Deus é uma segurança que vem por meio da sua presença. Deus nos chama e coloca perante nós o desafio. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades no caminho. Isso não quer dizer que não teremos momentos de fragilidade. Isso quer dizer que Ele faz uma promessa específica
para a gente. Ele estará conosco, não nos deixará e nunca nos abandonará. Portanto, nós não precisamos de todos os problemas resolvidos ou dos caminhos mais fáceis, mais facilitados. A gente não precisa disso. Não precisamos de mais força própria para conseguir vencer o desafio. Precisamos da presença daquele que nos chamou e capacitou, mas também reconhecer essa presença. A gente sabe, Deus vai estar lá, mas será que a gente está reconhecendo a presença dele? Nós estamos enxergando isso na nossa vida, na nossa caminhada? Então, nós que estamos sempre olhando o que aconteceu conosco, olhando para o passado, olhando para o presente, o que está acontecendo, e também vendo os desafios do futuro, a maneira e o segredo de caminhar na vida é reconhecer a Deus em todos os caminhos. Enxergar essa presença divina e entender mediante o Espírito que os caminhos dele nem sempre são os mais fáceis. E nem sempre são aparentemente desejáveis. Como Josué. Josué sabia da dificuldade do povo. Josué viveu a dificuldade do povo. Povo de dura cerviz. Não se dobrava, não se humilhava perante Deus. Josué viveu a ingratidão do povo. Josué viveu o pensamento pessimista do povo, quando os espias foram ver a terra. Ele sabia o povo que estava guiando. Não somente isso, ele sabia também das guerras que viriam. Ele sabia que não seria uma vida fácil, uma vida tranquila, fácil, facilitada. Não. Ele tinha noção, ele tinha consciência. Mas este é o caminho em que Deus estava. A garantia de sua presença nos é suficiente para enfrentarmos os desafios. Existe um trecho da música do Estênio Marços, Prelúdio para o Deus Homem, que diz assim: do que me vale essa bonança do lado de fora dessa embarcação, se ali na polpa está alguém que sabe muito bem de todas as tormentas do meu coração. Ele retratando de forma poética, na música, o momento da tempestade, onde Jesus dormia no barco. Que não valeria muito eu estar fora, na bonança, fora daquela tempestade, se Jesus estava ali. E a presença daquele que conhece o meu coração é garantida ali, em meio à tempestade. Esse é um chamado para, ao invés de só orarmos pedindo o que queremos, pedindo livramento, facilidades, faz parte, devemos orar mesmo, mas ao invés de só orarmos isso, orarmos para sempre enxergarmos a presença de Deus. Mesmo se não for feito do jeito que queremos, do jeito que achamos que seria o melhor. Nas tempestades, Deus, Ele sempre está lá. Ele não é negligente. Nós que devemos aprender a descansar na sua presença, no seu poder. Então, o que deve nos mover para enfrentarmos as situações da vida? Primeiro, o chamado para o povo, chamado geral. Segundo, a certeza da presença de Deus. E por último, terceiro ponto, o chamado também específico. Dentro da realidade do chamado geral ao povo de Deus, existe um chamado específico que teremos que cumprir. Como, por exemplo, são os dons para a igreja, dentro da missão que temos como igreja. Deus concedeu dons a cada um para o serviço, unidade em meio à diversidade. E aqui aparece para a gente o primeiro imperativo direto no texto, primeira ordem direta. Nós temos aí, a partir do versículo 6, 3 vezes, ser forte e corajoso. Será que ele queria enfatizar? Bastante.
O serviço requer força e coragem. O serviço requer força e coragem. Como é importante para o cumprimento do chamado ser forte e corajoso. 3 vezes enfatizado. Por quê? Porque diante dos desafios da vida, Deus trabalha no nosso interior para que tenhamos resiliência, para que perseveramos. Então precisamos de força e coragem para prosseguirmos em obedecer. Às vezes, só queremos dar passos na vida estando na zona do conforto. Só vou caminhar, só vou dar o passo se eu estiver naquilo que eu acho que é minha zona de conforto. Mas nós analisamos conforto mais baseado nos elementos externos do que internos. Mas deveria ser o contrário. Tem pessoas que diante de uma situação muito favorável e aparentemente confortável, elas se mostram tão fragilizadas que essa pessoa só consegue ter uma visão negativa da realidade. Ela só consegue ver possíveis catástrofes e enxergar o caos por causa da sua instabilidade interna. E demonstram isso uma desconfiança no futuro. E podemos dizer até uma desconfiança da presença de Deus na sua vida. E às vezes, pessoas vivendo um cenário tão problemático, negativo, difícil, e conseguem enfrentar, lançar fora o medo e avançar. Por que isso acontece? Porque nosso coração que nos move a agir. E Deus trabalha no nosso coração para que cuidemos primeiramente desse coração, para que guardemos o coração que é fonte da vida, para que a fonte da vida não seja amarga, mas doce, agradável a Deus. Então devemos nos lembrar que diante dos desafios, a ordem divina é: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime. Não se deixe dominar por sentimentos negativos que paralisam e nos impedem de cumprirmos o que devemos. O forte e o corajoso não é o que enfrenta tudo sem pensar, que sai correndo no meio do fogo, mas diante das certezas que ele tem, toma uma atitude de resolução e avanço. Esse é o forte e o corajoso. Para isso, precisamos descongestionar nossa mente, para não afetar nossa força e coragem. Por que descongestionar? Porque há tanta expectativa problemática e constante pensamento pessimista, que as pessoas estão sempre armadas para esperar o pior possível. Não é isso? A gente vê pessoas que estão armadas para responder e sempre num tom negativo. Dizemos bom dia, a pessoa responde dia, porque bom não tem nada. Alguém diz, olha a lua e estrelas como estão bonitas. A pessoa responde, mas daqui a pouco vem a tempestade e tampa tudinho. Aí a pessoa diz, como o dia está tranquilo hoje, mas o vento já derrubou 5 casas em tal lugar. Tem sempre algo negativo a ser falado. Uma visão negativa e pejorativa da vida. E se olharmos o contexto de Josué, o povo que estava em sua volta, nós entendemos o chamado para ser forte e corajoso. Nós entendemos o porquê Deus fala para ele, seja forte e corajoso. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, primeiro, ser forte e corajoso. Ele diz, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Josué não está vivendo apenas a sua própria história, isolada da história de Deus. A história dele e a nossa história fazem parte da história da redenção, de uma história mais ampla, do projeto de Deus. É por isso que devemos ter confiança, força e coragem, porque vivemos pelo avanço não só da nossa história, mas da história de Deus e do desenrolar da sua salvação.
Deus está conduzindo esse processo, e isso é importante. Porque a gente vê aí fora pessoas afirmarem que a igreja de Cristo está definhando, que a igreja vai se perder. Mas se der frio na barriga, se você se pegar cercado de expectativas negativas, renove suas forças olhando para as promessas de Deus. Observe as certezas que se cumprirão e reforce o quanto você e a igreja não apenas têm o privilégio de fazerem parte da história de Deus, mas também como somos a estratégia de Deus para essa dispensação. Nós somos a estratégia de Deus para fazer o nome dele conhecido. O segundo, ser forte e corajoso, ele diz no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, né? Dela não te desvies nem para a direita, a sua direita, nem para a esquerda, mas que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O texto que provavelmente foi base para Salmo 1, né? O salmo de entrada para a bem-aventurança dos salmos. Meus irmãos, devemos estar firmados na verdade, nas promessas e no chamado de Deus. É por isso que há um chamado de Deus para Josué obedecer à lei, falar da revelação, meditar nessa revelação. Porque conhecer cada vez mais a palavra de Deus desarma a autoconfiança e qualquer muro que quisermos levantar de orgulho. Pessoas que são salvas, às vezes, não querem conhecer mais. Não querem se deleitar na palavra. E por que isso acontece? Porque em muito confiam em si mesmos. Confiam nos seus sentimentos, nas suas intuições, no mundo imediato, à sua volta, e deixam de viver pela fé. Viver pela fé. O justo viverá pela fé. Antes de qualquer coisa, viver pela fé é viver baseado naquilo que Deus diz. Colocando tudo o que sentimos, tudo o que pensamos, à luz de sua palavra. Por isso, quando somos despertados para a fé, por Deus, a fé verdadeira, promissora, e que nos leva para a realização da vontade de Deus, é a fé que é a ousadia de acreditar naquilo que não vemos, mas Deus disse que ia ser. Temos a certeza. Não existe fé desconectada da palavra. Não existe. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A ideia é: não tente arrumar o meu caminho. O caminho já está traçado. O caminho já é certo. É esse caminho. A direção de Deus é clara. E viva o que Ele diz. Sem querer dar um jeitinho. Sem querer impor o que você acha. Pura e simplesmente os mandamentos de Deus. É isso que Ele está falando. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. O último, ser forte e corajoso. Ele diz: não te mandei eu. Versículo 9, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus termina reforçando que é Ele que está por trás do chamado de Josué. É Ele que estende suas asas sobre Josué e sobre o povo para proteger do frio, da chuva, da neve, da areia, dos inimigos. Na realidade, o que está implícito aqui é que nós só conseguimos viver a força e a coragem necessária se estivermos debaixo das asas do Altíssimo e desse chamado. É Ele falando: não sou eu que estou mandando você ser forte e corajoso?
Não sou eu que estou mandando? Então seja. Essa é a mesma pergunta que Deus faz para nós. Não fui eu que chamei vocês? A missão não é minha? Então, prossiga, marche, avante, porque Deus está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Ele não falha, Ele não tarda, Ele está cumprindo a promessa. Deus está sempre presente. O que deve nos mover para enfrentarmos as situações da vida? O chamado geral de Deus para o povo, a certeza da presença de Deus. Também o chamado específico, ser forte e corajoso. O que Deus faz com Josué, para ele avançar e ser bem sucedido naquilo que tem para fazer? Ele garante a certeza da sua presença. Deus garante a certeza da presença dele, que é fonte de capacitação para o cumprimento da missão. Ele dá segurança, Ele dá senso de dependência, Ele dá ânimo, Ele dá força. Não se desespere, não se desanime, porque o Senhor teu Deus é contigo.